Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bem, começando o nosso programa campeão de audiência. A partir de agora, o nosso Debate Melodia, sempre às 11 horas da manhã. Nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2019, muito bom dia, eu sou o Renato Bruno. Amanhã, como eu falei instantes atrás, o retorno do nosso querido pastor Eliel do Carmo, voltando das suas merecidas férias, um descanso aí, que sempre, né, o trabalhador precisa ter esse descanso para a mente, do corpo, é muito importante, tá certo, gente? Então amanhã ele volta a partir das 8 horas e certamente às 11, dando prosseguimento aí no nosso Debate Melodia. Bem, mas hoje, mais uma vez aqui, recebendo uma mesa recheada de homens de Deus. Olha, é muito bom ter aí a presença desses irmãos aqui. Deixa eu dar meu bom dia, pastor Osiel Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus Queimados. Tá tudo certo, pastorzão? Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bom dia, é sempre prazer estarmos aqui com essa mesa seleta abençoada, revendo amigos maravilhosos, com o pastor Adilson Henrique aí. O Arão tá sempre com a gente, que glória. Que bênção, prazer estar aqui. Vamos falar sobre santificação, que é muito importante, sem o qual ninguém verá o Senhor. Daqui a pouquinho, então. Deixa eu dar o meu bom dia também para o pastor Paulo Roberto de Oliveira, Igreja Batista Monte Oreb. Bom dia, pastorzão, tudo certo? Graça e paz. Graça e paz, que o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, ouvinte Melodia, que nesse momento está sintonizado no Debate Melodia, que é um programa campeão de audiência neste horário, com a liderança do nosso querido Renato hoje, com muita maestria, sabedoria. E eu vou esquentar aqui esse debate hoje, hein? Eu vou esquentar esse debate. Eu vou falar hoje aqui o que não é santificação. O que não é? Tem muita igreja aí que está pregando santificação que não é santificação. O que realmente é santificação e como a gente ter o provimento da santificação. Essa é a minha pauta para hoje. Tá certo, já começou aí trazendo aí uma linha de pensamento. Tá bom? Deixa eu dar o meu bom dia também. Nosso querido pastor Adilson Henrique, dessa Igreja Assembleia de Deus Jardim Nogueira. Como é bom recebê-lo, tava com saudade do Senhor. Tá tudo certo lá em Nogueira? Amém, tudo certo, que alegria. Renato Bruno, que alegria, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui, estar com essa douta mesa, pastor Osiel, pastor Paulão, pastor Arão, amigos. E a Melodia proporciona isso, né? Encontrar amigos aqui. E um tema tão fantástico, tão abençoado, o pastor Paulão já falou que vai botar fogo na lenha, né? Então eu creio que vai ser muito bom, porque é um assunto fantástico, é um assunto maravilhoso falar sobre esse tema, né? Necessário para esses dias e não dizer para toda a vida, né? Sim. Tá certo. Deixa eu dar meu bom dia também, pastor Arão Victorino, da Igreja Ministério Graça, Tribobó São Gonçalo. Tá tudo certo? São Gonçalo tá no mesmo lugar, né, pastor? Tudo no mesmo lugar, graças a Deus. Bom dia, Renato. Bom dia, esse planeta de audiência. Renato sempre nos recebendo com essa alegria contagiante, maravilhosa. Muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar aqui com esses debatedores só mestres para a gente aprender a palavra. E a salvação, o evangelho pressupõe duas coisas: mudança de vida e santificação de vida. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos mergulhar nesta questão, né? Muito bem, é momento de pedir ao Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que nos abençoe, né? E eu queria pedir aí ao pastor Adilson, por favor, ore pelo programa, por nós todos, por favor. Ó Deus, ó Pai, graças te damos por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, esta conta, Senhor, todo dia utilizamos, a todo minuto, e tu tens depositado gratuitamente, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela vida, Senhor, do Renato Bruno, de todos os debatedores. Obrigado também, Senhor, pela vida do teu filho que se encontra em férias, pastor Eliel do Carmo, com sua família. Obrigado por esta rádio. Te damos graça da orientação necessária pelo teu Espírito Santo. Deus seja louvado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em concordância, estamos aqui sempre agradecendo ao Senhor Deus pela sua presença. Vamos começar o programa então, né, gente?
Muito bem, iniciozinho, você que está aí sintonizando os 97,5, acompanhando pelo nosso Facebook, estamos transmitindo, tá bom? Você que nos acompanha pelo Facebook aqui da rádio e nos ouve aí nos 97,5 pelo nosso portal Melodia, também pode nos acompanhar, melodia.com.br. Vamos para o tema, seja sincero, você tem buscado a santificação? O que é a santificação? Você compreende a importância desta palavra e deste comportamento, desta posicionamento? Sim ou não? Eu vou começar aqui, pastor Zé Nascimento, quero conhecer o seu pensamento dessa questão da santificação para os nossos ouvintes, uma abordagem inicial para que o mais desavisado, de repente, se é que existe algum ouvinte da Melodia, é sempre sintonizado e ligado. Mas tem alguns que, de repente, estão aí, é necessário a gente trazer essa questão de se dar mesmo a palavra santificação. O que é santificação, pastor? Por favor. Eu gosto muito dos temas que nos são apresentados, Renato, porque é claro que a palavra que vai se destacar no tema, o assunto é santificação. Mas o tema já começa dizendo, seja sincero, ou seja, sem máscara, sem meias palavras, identifique o que é e veja se realmente está praticando aquilo que se deve ser praticado por qualquer cristão. A palavra santificação, lá no seu original, tem alguns significados. Santos, ou seja, a palavra separado, em atos e palavras, ou seja, não basta falar, tem que agir de igual forma. Consagrado para Deus e também andar com Deus. Quando eu falo de santificação lá na igreja, eu sempre procuro dizer que nós nos separamos para e nos separamos de, ou seja, eu me separo do pecado e me separo para Deus. É como se estivesse no meio termo, pecado de um lado, Deus do outro. À medida que você busca a santificação, você se aproxima de Deus e se afasta do pecado. É um pêndulo, né? É um pêndulo. Agora, se você não... pastor, não estou buscando a santificação. Isso quer dizer que você está em cima do muro. Eu já contei aqui na Melodia a seguinte ilustração daquele homem que estava em cima do muro e quando ele perguntou para o inimigo, por que você não me chama para estar do lado de vocês, já que os anjos que estão do outro lado sempre me chamam? Não, quem está no muro está com a gente, quem tem meio termo já está com a gente. Então não tem esse negócio. Ou você busca a santificação, ou você vai acabar sendo atraído para o outro lado. Então eu me separo do pecado e me separo para Deus. Eu também ensino que nós deveríamos nos preocupar menos com o pecado quando nos preocupamos mais em estar perto de Deus. Porque praticamente é automático. Sim. À medida que quanto mais eu estou perto de Deus, eu me afasto do pecado. Sim. Então eu não estou preocupado em primeira mão em me afastar do pecado. Eu estou preocupado em primeira mão em me aproximar de Deus, que automaticamente eu me afasto do pecado. É claro que o assunto vai ser dissecado e muito bem explicado, mas existem 3 palavras no Velho Testamento, lá no hebraico, que quer dizer, que tem a ver com a santificação. Kadosh, que quer dizer santo, ou seja, separado. Kadash, que quer dizer santificar. E Codex, que significa santidade. Bonitos nomes, hein? É um nome, eu estou falando aqui meio aportuguesado para ficar bem claro. A pronúncia foi perfeita. Isso quer dizer que eu sempre procuro falar que a santificação, ela é um processo. Se é processo, há de se obedecer algumas etapas. E esse processo começa exatamente na conversão. Início? No início. E depois vai terminar na glorificação. Amém. 1 João capítulo 5, 18. 1 João capítulo 5, diz 18. assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o toca. Então você aceitou Jesus, já é separado. A Bíblia fala disso, então a santificação começa ali. Quando você reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que é um processo. E outra coisa que eu tenho que entender, daqui a pouco meu amigo Paulão vai dizer ali bem claro o que não é, então eu estou dizendo o que é, para deixar o Paulão dizer o que não é. A santificação, ela está fundamentada nas bênçãos já recebidas de Deus.
Olha só, Hebreus 10, versículo 10 e 19... Hebreus 10, versículo 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha só, ousadia. Começou lá, no sangue de Jesus que nós recebemos. Sim. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, e isto pela sua carne. Ali ele começou a instituir esse processo, esse início, esse fundamento da santificação. Na próxima oportunidade, sim, eu vou falar sobre os dois aspectos da santificação, que é o posicional e o processual. Posição e o processual. Isso. Posicional e processual. E processual. Ah, bacana, hein? Pastor Paulo, quero ouvi-lo, por favor. O senhor vai dizer, então, a sua fala é... A nossa pauta hoje, Renato Bruno, é a seguinte: queremos falar sobre o que não é, depois falar sobre o que é e depois como obter. Sim. Isso aí é importante para que o nosso ouvinte entenda. É o Fechar meu caminho que eu quero falar hoje aqui, é sobre isso. Então, em primeiro lugar, o que não é, tá? Porque isso daí tem uma difusão muito grande dentro das igrejas evangélicas. Primeiro, não é legalismo. Não é a minha maneira de vestir que me diz que eu sou apenas eu me visto com certa roupa e eu sou santo. Eu boto terno, eu sou mais santo do que o outro. Eu tenho gravata, eu sou mais santo do que o outro. Minha Bíblia é maior. Isso. A minha Bíblia é maior, eu sou mais santo do que o outro. Isso é um legalismo, não é? O legalismo não é... Legalismo é mandamentos feitos por homens. Não é legalismo trazendo lá da lei de Moisés para a graça do Evangelho. O pessoal confunde, né? Confunde. Esse legalismo diferente. Isso é importante a gente pautar, sim, né, claro, Renato? Então, esse mandamento de homens, aqui você tem que andar com esse tipo de... Só é crente aqui nessa igreja quem usa gravata. Quem não usa gravata é incrédulo. Então, é um sério problema hoje que causa confusão até hoje, ainda hoje. No passado, muito mais. Segundo, o moralismo. O moralismo também não é santidade. O camarada bota uma máscara, como disse com propriedade o pastor Osiel, bota uma máscara. Agora, não confundamos moralismo com ética. Quem tem ética... Tem seriedade. Isso, tem seriedade. Moralista, ele não tem seriedade. Ele prega uma coisa que ele não vive. Os fariseus eram moralistas, não é? Então, também não é santidade. Terceiro, não é? Autoflagelação. Eu me autoflagelo, eu sofro muito para produzir santidade em mim. Eu quero minha santidade através da força do meu braço. Sofrimento. E não da graça, e não através da graça, do poder da palavra e da ação do Espírito. Então é aquele, não é? O período chamado monástico, ele usou muito essa autoflagelação para querer dizer que produziam santidade através disso. O outro esse é mais atual e é mais sério, é a distorção da teologia da graça. Como é que se distorce? O camarada chega e diz assim: não, eu estou na graça, vivo da maneira que eu quiser, porque eu sou santo, estou santo para sempre, e a minha santidade, sem santificação ninguém verá a Deus. Não entra no céu, segundo a palavra de Deus, que não estiver em santidade. Essa graça, a graça nos protege do pecado, mas a graça não nos protege vivendo no pecado. Então isso aí é Sim. o que não é. Agora, o que é? Primeiro, a gente tem que se despir. O camarada se converte, ele vai lá e diz assim: vou mudar o meu guarda-roupa. Ele pega aquela roupa toda velha e vai botar para fora. Que roupa velha que ele vai tirar? Primeiro, ele vai tirar aquela antigamente. Ele tem que ser renovado na mente. Paulo diz em Romanos 12, 1, 2, Renato Bruno: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima. A tua mente começa agora a ser, não é? Catapultada, exponenciada pela palavra. Ela vai ser sendo transformada, a sua mente. E a mente é o grande campo da santificação. O grande campo da santificação está na mente.
E o ataque do inimigo também. E o ataque do inimigo, porque o inimigo ataca. Ó, a carne, o diabo e o mundo atacam na campo da mente, para você não ter santificação. Os 3 inimigos do homem são carne, mundo, secularismo, sistema desse presente século e o diabo. Todos eles atacam através de quê? Da mente, usando os 5 sentidos e etc. Não é? Então nós temos que ter uma mente renovada, uma mente que tem que ter mudança. Chama-se uma palavra grega muito importante, chamada metanoia, que é mudança de mente. Eu vou mudar diametralmente a minha posição, 180 graus. Eu ia para a direita, agora vou para a esquerda. Ia para o direito para a vida da carne, agora vou para a esquerda com a vida com Jesus. Segundo lugar, eu vou morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? Só eu tirar aquela veste velha, não é? Eu tinha desejos, não é? Eu tenho que fazer, o Espírito Santo de Deus me faz morrer para aquela velha natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquela velha natureza vai ser superada pelo poder da palavra que vai existir dentro de nós. Então agora eu vou tirar aquela roupa velha. Que roupa velha? Pornografia, prostituição, malícia, glutonaria, avareza. Eu conheço um irmão da nossa igreja que eu tive que um dia disciplinado. Diz, pastor, eu estou fazendo muito jejum. Aí ele acabava o jejum e comia depois do jejum 4 pratos de feijoada. Ele jejuava, mas depois entrava no pecado da glutonaria. Então nós temos que tomar cuidado com isso daí também. Tá e no segundo aspecto, nós vamos continuar aí na frente da santificação. Eu com essa agora fiquei até meio arrepiado esse negócio aí de comer muito também. O que tem de irmãozinho agora se tremendo todo, a irmãzinha também. Pastor Adilson, quero ouvi-lo, por gentileza. Esse jejum vai dar muita fome, né? Vamos ter que ter muito cuidado. Já foi bem dissecado aí pelo pastor Uziel, falando sobre o início da conversão, quando começa a acontecer a santificação. E é muito bom estar aqui com esses irmãos mestres, né? E o pastor Paulão falando exatamente sobre esse processo, né? Essa pureza que o crente tem que viver. O que chama atenção, porque quando a Melodia faz a pergunta, ela diz, seja sincero, você tem buscado a santificação? A gente tem procurado. E olha que você vai vendo que não é tão fácil isso, porque a gente está lutando como aquilo que o pastor Paulo falou. A carne, essa carne. E o versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas. Está dizendo para quem tem promessa. Não é para qualquer um, não. Esse processo é para quem tem promessa. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, é tão sério o assunto, é tão sério porque, primeiro, é dito a quem tem promessa. Então, você, melonauta que está aí, preste bem atenção nisso. Se você tem promessa, é mandatário isso. É algo que você tem que viver. Essa primeira coisa, purificação. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, que o pastor Paulo falou. Olha, o pastor Paulão disse, a carne, a gente está lutando todo dia contra ela. Sim. E não é fácil militar contra a carne, porque ou você governa a carne, ou você vai ser governado por ela. Dá vazão a ela, né? Dá vazão a ela, exatamente. Então, essa purificação, se você vê um metal nobre, ele precisa passar no fogo para sair a pureza, sair aquilo que seja mais puro, vai ter que desprezar todas as impurezas através do fogo. Então, a nossa carne também, assim, nós somos provados diariamente nesse processo de santificação. Você sai daqui, vai para o trânsito, você já está sendo provado. É um que te fechou,
É uma pessoa que passa, é alguém que xinga, alguém que reclama. Abençoado. É um abençoado que passa na frente e você está sendo provado nesse processo da carne. E diz aqui o versículo que é também toda a imundícia da carne e do espírito. E esse espírito aqui é o espírito humano, porque tem o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito também do diabo. Agora, o espírito do homem, ele é provado. Então, precisa, para chegar a este versículo, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha, esse aperfeiçoamento não é fácil. Então, a gente vive hoje uma situação muito interessante, porque as pessoas não entendem que é um processo, muitas das vezes, doloroso. O sujeito quer ser crente, o sujeito ele quer fazer, mas ele quer fazer da forma dele. O pastor Osiel estava falando no início, e a referência de Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O interessante disso é que você tem como um barco... né? E você tem 2 remos. Se você rema só do lado direito, o barco fica rodando num lado só. Se você com o lado esquerdo, ele vai para o outro lado. Então precisa de 2 lemes. Você precisa... Para ir para frente, você precisa ter isso aqui, seguir a paz com todo e a santificação. Olha, o sujeito não tem nem paz, não tem nem paz com o seu irmão, não tem paz com o seu vizinho, não tem paz com ninguém. Como é que ele fala sobre santificação? A paz é a santificação, quer dizer, é um elo. O sujeito, para ele ser santificado, ele precisa buscar a paz. Para ele ter paz, ele precisa estar santificado. Então, isto é o que o mundo está vivendo. E como é que a gente vai buscar isso? Busca através de várias formas. Oração, leitura bíblica, procurar comunhão, dar bom testemunho. Como é que a gente busca isso? E a gente tem buscado isso, muitas das vezes estamos negligenciando a leitura bíblica, estamos negligenciando um momento de devocional com Deus, momento de oração, momento de devocional com a família. Às vezes está tudo, eu estou em paz com todo mundo, mas em casa eu estou em guerra. E aí não é paz perfeita. Aí não é paz perfeita. A frase, para fechar aí o nosso querido pastor Adilson, aí não é paz perfeita. E o mundo, ele faz direitinho o trabalho dele, né? O mundo faz direitinho. Faz direitinho. Pastor Arão, quero ouvi-lo, por favor. Então, Renato, a essa altura do campeonato, o Leão já está bastante baqueado, né? Já foi falado, tudo tinha que falar. Eu vou tentar ousar aqui, não estragar, porque meus amigos aqui já falaram. Cereja do bolo, pastor. Só vai trazer a cereja do bolo. Não me dê essa responsabilidade. Respondendo objetivamente a pergunta, se eu tenho tentado, se eu tenho buscado a santificação, tenho pelejado. Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, é uma questão de humildade também, porque eu vejo alguém batendo no peito, eu já sou, e é complicado. Então nós temos que ter a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Agora eu vejo que é imperioso, é imperiosa ao crente a questão da santificação. Paulo vai dizer: quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais e tal, a novidade de vida que já foi falada aqui pelos colegas. Mas a santificação, eu digo que estou pelejando porque eu tenho falado nos últimos dias, alertado a igreja, Renato, sobre uma coisa muito importante: a sacralização do profano e a profanação do sagrado. É uma coisa muito rápida. Ao mesmo tempo que a gente está santo, a gente pode estar profano. Então tem que ter muito cuidado com isso. Se você for observar, o evangelho está em tudo quanto é lugar. Você entra dentro do ônibus, está lá o camarada com a Bíblia na mão, você vai na vaquejada, o cara está lá indo dos evangélicos e tal e tal. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Quem está ganhando quem? Quem está ficando igual a quem? O mundo está ficando igual à igreja ou a igreja está ficando igual ao mundo? Então a sacralização do profano é pegar aquilo que é mundano e levar para dentro da igreja. Só dá uma limpadinha, dá uma ajeitadinha. Exatamente. E a profanação do sagrado é que eu pegar o que é da igreja, aquilo que é santo, e levar lá para fora. São muitas coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Fique à vontade, pastor. Uma coisa muito importante a respeito da santificação. Nós nos santificamos, você que está me ouvindo aí,
eu louvo a Deus pela oportunidade de falar isso, não é para sermos salvos. Nós nos santificamos porque somos salvos. A salvação de per si, por si só, não tem o condão da salvação. Não tem o condão da salvação. A salvação nós a obtemos através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu digo que não há nada que possamos fazer para sermos salvos, é porque para nós sermos salvos só havia uma coisa que tinha que ser feita. Era a morte de Jesus na cruz, tinha que morrer na cruz, tinha que derramar o sangue. E o único que podia fazer isso era o Senhor Jesus. João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, estou falando rápido, mas tenha vida eterna. Então, eu vejo, e qual o perigo da pessoa dizer, acreditar que por ela não fazer isso, não fazer aquilo, o chamado evangelho de negação que Paulo vai falar, não toqueis, não pegueis, não façais, não useis, a vida toda, debatedores, eu aprendi esse evangelho de negação, e eu cheguei a pensar o seguinte, por eu não fazer isso, a primeira Copa que eu assisti com bandeirinha, pipoca, gritando gol, foi de 94, porque sempre me disseram que a bola era a cabeça do diabo. Se a bola fosse a cabeça do diabo, eu ia fazer pepé com ela. Pô, o diabo não é bobo. Tá entendendo? Então me ensinaram tudo isso e o perigo, e eu quero te alertar, você que está do outro lado, é que eu cresci com uma ideia de que por eu não fazer... A primeira vez que eu fui à praia, minha perna estava mais branca do que a do Renato. Isso? Porque era pecado. Você não podia. Calça jeans, ia de calça. Né? Exatamente. Então, qual o perigo? Por eu não fazer nada disso, viver esse evangelho de negação, eu acreditava que um dia eu ia chegar no céu, eu estou chegando, e outra coisa, eu quero sentar do lado de Jeová, hein? Aí eu descobri que com esse pensamento, nem lá eu ia chegar. Porque nós vamos chegar no céu pela graça, pela graça. Então nós nos santificamos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. A santificação, segundo o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 9, faz parte das coisas que acompanham a salvação. Ok? Então devemos buscar a santificação, mas devemos saber, já foi falado aqui, não vou repetir, o que é santificação. Senão você vai achar que por você não fazer isso, não fazer aquilo, não ia ali, não ia colar, você está salvo. E não é assim, é uma coisa diária. É uma coisa diária. Pastor Arão, olha, eu vou pedir depois dessa aqui, né, das revelações aí dessa primeira passagem. Vai ser uma briga hoje aqui entre os calvinistas e outros. Olha isso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Vou dar um tempinho rapidinho, por gentileza. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui no... Estamos apresentando Debate Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos aqui em 97,5, são 11 horas e 31 minutos, todo mundo participando com a gente aqui, estamos transmitindo pelo nosso Facebook, o Facebook oficial da Melodia. Estamos aqui hoje, mandando aqui um abraço para todos, abraço aqui para Maria Gorete Quirino, esse debate é uma benção, tem aprendido bastante, Adriana Souza, muito bom, pastores. Fala, papai! Adriana Souza, também aqui com a gente, a Zulmira está com a gente aqui, Adriana Átila Teixeira, Deus abençoe a todos pelas palavras e pelos ensinamentos, tá certo? Bom, sem mais delongas, a gente volta aqui no segundo módulo e foi passado aqui algumas coisas, eu tenho certeza que nós vamos mergulhar um pouco mais. Eu vou só pedir para, no finalzinho, quando faltar 10 minutos, a gente faça um fechamento, tá? Um caminho aí para os nossos ouvintes, tá certo? Mas ainda há tempo aí da gente fazer as reflexões. Pastor Zé, eu quero ouvi-lo mais uma vez, por gentileza. Quando a gente fala dos dois aspectos da santificação, a parte da colaboração da teologia é procurar facilitar, né, o estudo da teologia, em nome
daquela preocupação lá antigo, que a letra mata, e algumas pessoas ignoraram a teologia. Então, na teologia, as coisas vão sendo colocadas de forma sistemática para que a gente entenda, e hoje nós temos acesso a algumas bíblias de estudo, por exemplo, você vai estudar sobre os aspectos da salvação, você vai aprender pelo menos 4 ali, são as 4 fases, que é justificação, regeneração, santificação e glorificação. A gente vai entendendo todo esse processo dentro da Bíblia, paulatinamente, e vai entendendo também, quando estuda a santificação, justamente esse processo. Quando se fala do aspecto da santificação posicional, é que desde a conversão, na verdade, no Antigo Testamento, Deus já chamava o seu povo de santo, de separado. Por exemplo, Salmo 34:9 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos. Então, aqueles que estão em Deus já começa esse processo, não é o fim, é o começo, é o impacto. Ou seja, temos que agir como tal. Se não fizer, estaremos errados. Depois, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, olha só, de uma forma generalizada, Paulo já chama: todos os seus santos vos saúdam. Ou seja, é a fase da santificação posicional. Aceitamos a Jesus, começamos esse processo, e eu concordo plenamente com o meu amigo pastor Arão Vitorino, que nós não estamos buscando a santificação para ser salvo. Porque quando aceitamos Jesus, já entramos nesse processo. Mas porque somos, agora vamos buscar a santificação, já que começou apenas. Aí vem a fase processual. O que diz 2ª carta aos Coríntios 7:1? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, com letra minúscula, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha só, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aí nós vamos entrar naquilo que o meu amigo Paulão acabou de falar. Observe bem o que diz Colossenses 3:10. Olha como é que Paulão tinha razão. Tem razão. E vos vestistes do novo. Aceitou Jesus, tem novas vestes. Olha só, troca de roupa. É automático. Aceitou Jesus, tem que trocar de roupa. Agora observe bem o que o Paulão falou. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não basta se vestir. É só o começo. Tem que se revestir. Tem que jogar a roupa velha fora, vestir de um novo e depois se revestir, ou seja, continuar no processo de santificação. E o meu amigo pastor Adilson Henrique falou uma coisa que é tão simples. Eu falo simples porque é profundo. Jesus era assim. Difícil é falar simples e profundo. Complicar a guerra é muito fácil. Ele disse uma coisa muito, muito importante. Estamos sendo provados o tempo todo. É para isso que serve a busca da santificação, porque nós temos que glorificar a Deus em todas as nossas atitudes. E entender que quando Deus nos levou através de Jesus num novo e vivo caminho, nós temos que mudar de vida. Nós temos que mostrar uma melhora gradativa, contínua e significativa. Isso é muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Que nós temos que buscar o aperfeiçoamento até chegar à estatura de varão perfeito. Meu Deus do céu. Eu sempre digo uma coisa: buscar a perfeição é necessária. Pelo menos por 2 razões. Você vai reconhecer que nunca vai chegar lá. Mas outra coisa acontece: você vai sempre melhorar. E quando a gente fala, eu citei meu amigo pastor Adilson, sobre você estar o tempo todo sendo visto por pessoas, isso precisa ser mostrado na prática. Eu vinha conversando com meu filho, que está aqui comigo, o Jonathan. Ele foi uma coisa simples, ele foi trocar um tênis numa loja. Ele levou o papel para troca, mas não levou a nota fiscal. E existe uma regra na loja: só pode trocar com a nota fiscal em mão. Ele esqueceu em casa. Só que de repente o garoto olhou para ele assim: olha só, eu conheço a sua família, já fui na sua igreja, por conta disso eu vou trocar o seu tênis. Meu filho nunca viu o rapaz no shopping, mas ele tinha visto meu filho,
tinha ido na igreja visitar, pelo aspecto dele, ele não era nem evangélico, mas estava visitando. Sim. Ou seja, ele viu, eu conheço a sua família, eu já fui na sua igreja, eu vou trocar. Porque, na verdade, o fato de mostrar a nota fiscal era para dar veracidade se comprou ali ou não. Sim. Mas o fato de conhecer e acreditar na palavra é porque realmente bastou. Então a santificação vai nos levar também a glorificar a Deus. Não é ser santo para se santificar para se mostrar melhor do que os outros. É se santificar para que Deus seja visto em nós e cada vez mais outros busquem a santificação e sejam separados pelo sangue precioso de Jesus. Venhamos a refletir o próprio Senhor Deus, né? O nosso Pai. Paulão, quero ouvi-lo. Isso. Nós vamos continuar aqui falando sobre as novas vestes, né? Eu falei sobre aquelas antigas vestes que acompanhavam o homem na velha natureza, malícia, maldade e etc., que era da velha natureza. E agora, na nova natureza, porque a nova natureza, quando o crente há a conversão, ele não perde, não é, o poder da carne. A carne está lá com seus desejos, não é? Impulsos. E você tem que ter o governo do Espírito. O governo do Espírito. Se você é um crente pleno de Deus, você vai ter o governo do Espírito. O Espírito Santo vai controlar a tua vida, não é? E também não quer dizer que você de vez em quando não vai dar uma escorregada, pecar, não. Você pode pecar, mas você volta para o leito natural de uma vida santa, porque só vai ter a questão de uma santificação absoluta na glorificação, depois da nossa morte no novo corpo. Até lá. Não é? Até lá você vai ter essa batalha. Mas santificação, ela é não somente vertical, ela é horizontal. Por quê? Porque ela tem seus aspectos. Quem é santo? Ah, pastor, eu não bebo, não fumo, não adultero. Sim. Mas você é fofoqueiro? Sim. Você é mentiroso? Sim. Isso é santificação. Falar a verdade, não ser maledicente, aspectos da santificação. E que nós esquecemos isso muito no nosso ambiente. Agora, quais são os aspectos positivos daquela pessoa que tem a santificação? Primeiro, ele tem a veste da misericórdia, não é? Ele se inclina o seu coração para a miséria do outro, ele sente, ele se coloca no lugar do outro. Segundo, supre a necessidade dos outros. Ele tem bondade. Terceiro, humildade. Ele se coloca em posição inferior aos outros. Ele acha sempre que o outro é superior a ele. Não porque baixa a autoestima, mas porque ele é humilde. Ele não tem arrogância, ele não é soberbo. Terceiro, quarto, mansidão. Ele tem a sua força sob controle. Ele é como um animal, um cavalo fogoso, que ele é dominado e depois aquele seu ardor, aquela força daquele animal é dominado pelo seu amestrador. E o Espírito Santo de Deus é que trabalha na vida da gente para dominar e nos tornar mansos. Outra coisa, longanimidade é a paciência, resiliência contra a aflição de nós encontrarmos pessoas que nos perseguem. Será que nós temos sido longânimo? Caminhando, quem é santo, ele é longânimo. Nós temos que suportar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quem é santo, suporta o seu irmão. Mas não só é suportar gemendo, não. É suportar com amor. Com gozo, né? Não é? Com alegria, né? Com gozo, com alegria. Agora, como buscar a santificação? Primeiro, quem santifica não sou eu. Quem disser que quem santifica sou eu, que me santifico, está mentindo. Quem santifica é Deus. É Deus que nos santifica. Nós buscamos voluntariamente a santificação, mas Deus é que santifica, através de 3 plenitudes. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, capítulo 3. 14, 15, 16 e 17. Ele fala sobre a plenitude da palavra. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Plena abundância da palavra. A palavra está permeada. Você tem que perder tempo com a palavra. Você tem que meditar na palavra. Você tem que ter o assócio com Deus para desenvolver-se na palavra. Segundo,
plenitude do Espírito. Ele fala também nesse mesmo versículo, não é? Admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos. Nos faz lembrar de Efésios capítulo 4. Enchei-vos do Espírito. E, não é? Aí é que está. Encher-se da plenitude do Espírito. Buscar a plenitude. E a plenitude do serviço. Quando ele diz assim: e tudo quanto fizeste, palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo. Então, esta é a minha palavra de hoje. Ah, Jesus, bom. Então já estamos aprendendo e mergulhando aí certamente nessas questões. Pastor Dilson, mais uma vez. Olha, é muito maravilhoso, né? Ouvir os irmãos, os pastores. É uma coisa muito boa, porque principalmente nesse assunto que mexe, corta na nossa carne. Eu fiquei pensando esses dias, a nossa igreja, não que seja uma igreja que ora 24 horas, mas todos os dias nós temos oração. Todos os dias, de manhã, 366 dias, se o ano for bissexto, tem oração matutina. E em uma certa ocasião, alguém reclamou e disse assim para mim: eu não vou ficar nessa igreja porque eu vou numa igreja que ora mais. Eu falei assim: mas quando é que você veio na oração de manhã? Eu nem sabia. Então você precisa orar um pouco mais. Então, quer dizer, às vezes as pessoas olham, é um estereótipo, elas olham pelo aquilo que elas não conhecem. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a vida de Davi, eu acho uma coisa fantástica, quando Davi falava e se expressava, porque Davi é um exemplo para a gente em termos de homem falho e de um homem restaurado por Deus, considerado como o amado de Deus. E quando olhamos lá para o Salmo, nós vamos ver assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa isso, a sondagem na realidade, quando você vai fazer uma sonda no fundo do mar, você não consegue ver o que você está sondando. Você não consegue ver. Agora imagine o homem dizendo para Deus o que ele precisava para melhorar. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas dificuldades, mas tu conheces a minha sinceridade, pode me sondar. O primeiro recado que a gente vê neste salmo é que ele está disposto a se colocar nas mãos de Deus, totalmente se entregar na mão de Deus, da maneira que Deus possa mexer com ele. Será que nós estamos preparados? Sonda-me, ó Deus. Deus pode trabalhar, às vezes a gente só quer que, Senhor, entra na minha casa, mas só fica na sala, só fica no quarto. Não vá lá no banheiro não, que a coisa não está boa. Não vá nesse outro lado que não. Não, Davi, ele fala: sonda-me, ó Deus. Ele diz: e conhece o meu coração. Você não consegue penetrar no coração do homem, no coração da mulher. E esse processo de santificação, ele acontece quando a pessoa se permite ser sondada. Como os pastores acabaram de falar, se a pessoa não se abrir para Deus, se você, amado ouvinte, que está aí do outro lado, você pode reclamar: não tem igreja boa para você, não tem pastor bom para você, a igreja está com a luz queimada, o pastor é ruim, o pastor prega mal, o pastor fala muito alto, o pastor fala muito baixo, o pastor já está velho, o pastor é muito novo, tem tudo problema para você. Talvez você ainda não parou para pensar: sonda-me, ó Deus, porque quando você pedir para ser sondado por Deus, você vai ver que o defeito não são as pessoas, não são as igrejas, não são os pastores, o defeito talvez esteja em você. Porque vem a segunda parte que ele diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente estuda tanto a lição, faz tanta coisa, aí no dia da prova dá um branco. A gente fica naquele desespero. E agora, cadê a questão? Será que eu estudei bem a questão? Muitas das vezes Deus está querendo nos ensinar muitas coisas e Ele quer nos provar para passar no teste. O sujeito, ele quer só coisa boa, mas não quer a hora que Deus está falando com ele: meu filho, eu preciso te levar para um caminho melhor. Como disse Paulo, um caminho mais excelente. Eu quero te mostrar algo que aos teus olhos talvez não tenha muito valor.
Eu quero mostrar para você que você precisa passar por isso. E quando o sujeito ele passa, que ele é aprovado por Deus, é a única forma dele ser aprovado. Porque se ele não for aprovado, ele não vai servir. Então, quando ele é aprovado, ele é aprovado. E aí o salmista termina dizendo, e vê se há em mim algum caminho mau. Se tem caminho mau, o processo vai fazer você ficar limpo. E guia-me pelo caminho eterno. A salvação, se você não tiver paz com seus irmãos, se você não se santificar, se você não se colocar diante de Deus, não vale a pena para você nada nessa vida. Então, esse texto é um texto muito lindo. E Filipenses 2,5 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer uma perfeita coisa dentro de você, quer se santificar? Pense como Cristo estaria agindo, como ele estaria pensando, como ele estaria falando para você ter uma vida melhor. E vida melhor, eu digo sempre, eu gosto de uma cerimônia que nem todos gostam, mas nós pastores somos obrigados a amar. É a cerimônia de velório. Eu digo uma coisa ali, sempre. O sujeito precisa saber nascer, precisa saber viver e precisa saber morrer. E saber nascer é nascer com Cristo. Saber viver é viver em Cristo. E saber morrer é morrer com Cristo. É o processo da santificação. O pastor está falando aqui dessa coisa do aprendizado, né? Muitos, para ficar mais claro aí para você que está ouvindo, muitas pessoas, alunos, quem não foi aluno, né, de escola, tem aqueles alunos que estudam só para tirar uma boa nota, o suficiente. Eu quero só o suficiente para passar de ano. E tem aqueles que estudam para aprender. Quando você aprende, você se forma e você vai exercer bem a sua profissão. Se você só teve a nota só para passar de ano, você vai ser um profissional que vai chegar na hora de aplicar, você vai esquecer e não vai conseguir fazer com excelência. Pastor Arão, quero ouvi-lo, por favor. Eu vou sugerir fazermos uma cabana e nós ficarmos aqui. Mas como resta poucos tempos, e principalmente depois dessa palavra, pastor Adilson aqui. Veja bem, vou resumir aqui, a minha parte, falando 5 coisas rapidamente. Santo e perfeito. Pelo amor de Deus, por mais santo que você seja, meu irmão, você não é perfeito. Tem gente entrando em paranoia porque deu uma escorregadinha e pensou que ele era perfeito. Você não é perfeito. Santidade é uma coisa, perfeição é outra. Segundo, a santidade não é meritória, já falei sobre isso. Por mais santo que você seja, sempre vai depender da misericórdia de Deus para entrar no céu. Terceiro, santidade e extremismo. Tem gente querendo ser mais santa, apresentando mais santidade, querendo apresentar uma santidade mais aguda do que o próprio Espírito Santo, querendo ser mais santo do que o Espírito Santo. Quarto, santificação e glorificação. Tem gente do corpo. Tem gente que acha que para que ser santo, né? Um dia eu vou ter o corpo glorificado, só terão os corpos glorificados aqueles que já buscam a santificação. Desse jeito. Quem não busca, quem não persegue, não tem por escopo a salvação, a santificação, não terá o corpo glorificado. Ok? E por último aqui, para fechar, né, a santificação versus particularidade. Tem coisa que faz parte da santificação para você, Renato, e para mim não. Vou dar o caso, por exemplo, de Sansão. Né? Todos aqui a gente vai ao cabeleireiro, salão, né? Eu vou pouco aqui. Né? Entendo. E os irmãos aí vão mais. Entendemos. Mas eu conheço um camarada que o dia que ele foi no salão, que deixou o cabeleireiro, aliás, uma cabeleireira cortar o cabelo dele, Sansão tomou um puxão de orelha de Jeová. Era uma particularidade da santificação dele com Deus. Então não descuidemos, busquemos a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Bacana, bacana. Gente, faltam 9 minutos agora para fechar o programa. Vou dar 1,5 minutinho para cada um. Tá bom? Tá de bom tamanho? Para vocês fecharem aí o raciocínio, né, e deixar aí uma orientação, um aconselhamento pastoral para os nossos ouvintes. Tá bom? Tá certo? Eu já quero agradecer aqui o pastor Ziel Nascimento da Igreja Assembleia de Deus, Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Franchen, lote 18, quadra K. Desse jeito. Queimados. Isso aí. Isso. Seu 1,5 minuto, fica à vontade, pastorzão. Eu comecei falando sobre santificação, separar-se
para Deus. E o Paulão falou uma coisa aqui que é muito importante, que a santificação também é horizontal. E santificar-se para Deus fala em obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, eu vou ter que cumprir a sua palavra, que vai dizer assim, Colossenses 3:8. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aí depois vai começar o versículo 12. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Ou seja, o relacionamento horizontal é uma obediência a Deus, que é o relacionamento vertical. Então, buscar a santificação também fala de relacionamento. Então, é muito importante, aqui eu termino, o versículo 5 do mesmo Colossenses 3 diz: mortificai, pois, os vossos membros. Ou seja, extinguir a força. Ou seja, a carne luta, mas quando se aproximamos de Deus, nós vamos extinguindo esse domínio terrível da carne. Vai murchando. Vai murchando. Por isso que eu digo sempre, busquemos a Deus e nos afastaremos do pecado. Se ficarmos parados, seremos atraídos pelo pecado. Então, Deus em Cristo, esperança nossa, que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Busquemos a santificação. Muito obrigado, pastor Zé Nascimento, que maravilha, hein? Agradecendo também aqui o pastor Paulo Roberto de Oliveira, Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande, Rua Benedito Lacerda 235, Vila Nova, Campo Grande. Seu Antes minuto e meio, desse fica à vontade. Renato, eu queria convidar você, hoje vai estar lá o Preto do Branco com Wesley Santos cantando, louvando e adorando a Deus no nosso culto da vitória e pregando a irmã Gabriela Lopes. Sim. Você querendo ir ali na Rua Benedito Lacerda 235, o nosso telefone é 2411-2127, 2411-2127. Após as 15 horas, 3 horas da tarde, você já pode telefonar. Sim. Ou também aqui para Melodia, porque vão te dizer como é que você vai chegar lá na Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Eu gostaria de dizer o seguinte, sabe, Renato? A santificação é um processo doloroso na vida de qualquer cristão. É uma luta diária, que a gente depende da graça de Deus. A cada dia, quando eu me levanto, eu dependo da graça de Deus para vencer aquele velho homem que de vez em quando quer boiar na vida da gente. Insiste. Insiste em aparecer, ele vai sempre insistir, não é? A gente tem... E como é que a gente vence esse velho homem? Pela graça. Você tem que jogar na cruz. Gálatas 2:20. Cristo agora vivo não mais eu, mas Cristo e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então eu tenho que crucificar essa carne, esse meu desejo, dizer: Senhor, está na tua cruz aí esse desejo. Esse desejo é muito forte. O desejo, eu, por exemplo, tinha um pecado sério na minha vida, a glutonaria. Até há 15 anos atrás, eu pesava 170 quilos. Mas Deus me curou. Fiz uma cirurgia. Ah, mas foi uma cirurgia? Não. Porque eu conheço uns 200 que fizeram cirurgia e voltaram tudo a engordar. Foi oração. Deus me deu essa vitória. Venci a glutonaria na minha vida. E já era pastor. E muita gente me conhecia. Por isso esse apelido de Paulão. Entendeu? Então Deus me deu vitória. Então a gente depende da graça. Não pense você, sem a graça nós não podemos vencer e sermos santos. Bacana, hein? Bom testemunho aí pra você que nesse horário aí tá olhando pra esse prato de comida, esse macarrão todo aí. Fica ligado aí, varão. Deixa eu agradecer aqui, pastor Dilson Henrique. Assembleia de Deus, Jardim Nogueira, povo lindo de Nogueira, São Gonçalo, Rua Dona Clara, número 9, Boa Sul, Jardim Nogueira em São Gonçalo. Mas como é bom receber o Senhor sempre. Graça e paz, espero ter a oportunidade em breve, amado. Amém, pastor. Muito obrigado, Renato Bruno. Deus abençoe de maneira gloriosa. Trago um abraço da família nogueirense. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gamileira. E é bom estar aqui com o pastor Oziel, esse amigo, pastor Paulão, pastor Arão, Vitorina, Luciene, enfim. Está no estúdio Francisco Silva, o único no Cone do Brasil,
único na América do Sul, no mundo, que tem um abraço companheiro, o nosso Fábio Silva, né? Deus abençoe. E deixar para você, amado ouvinte, não arrote santidade. Tem muitas pessoas que são assim. Seja você mesmo. Não seja genérico ou cópia ou imitação de outro crente. Viva a realidade que você precisa viver. Seja simples, seja sincero, porque é o que a palavra diz. E a Bíblia diz assim: não há santo como é o Senhor, não há santo, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. A santidade é Ele. Se vire para Ele, olhe para Ele, não espere que você vai ser o mais perfeito, não. Como disse o pastor Paulão, a gente erra todo dia, mas a santificação é a todo instante. Tá certo, que bom, maravilha aí pela palavra do pastor Adilson. Quero agradecer também o pastor Arão Vitorino, da Igreja Ministério Graça, Tribobó São Gonçalo, Acácio Raposo, 77, Tribobó São Gonçalo. Que bom ter recebido seu minuto e meio de aconselhamento e direcionamento. Fechado. Amém, Renato. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Aliás, eu quero agradecer, abençoar e parabenizar todos os casais que participaram de palestras para casais comigo nesse final de semana, em Cabo Frio e em São Gonçalo. Deus abençoe. E deixe meu telefone aqui, 986704950. E Tiago 44 diz o seguinte: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vigia, irmão. Que beleza, chegamos ao final aí desse maravilhoso programa. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou profundamente no teu coração. Gente, um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno. Amanhã o nosso querido Eliel do Carmo retornando. Espero aí que Deus tenha dado tranquilidade a ele. Certamente amanhã vai estar aqui à frente do programa de esquema e depois aí do nosso querido programa Debate e Melodia. E eu agradeço aí as orações dos irmãos, o carinho de todos os pastores aqui nesse período que eu estive à frente. Até a próxima oportunidade no Tempo de Deus. Certo? Amanhã tem mais. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.